Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, eu começo a aula de hoje fazendo uma pequena pergunta valendo um prêmio, hein galera? Vamos lá! Eu quero saber se você sabe por que toda vez, ou seja, na maioria das vezes que a gente vai tirar uma foto, a gente sempre posa assim, ó. Com esse símbolo, 2 dedinhos. Você sabe? Bom, se não sabe, você vai saber agora na aula de hoje. Bom, esse símbolo, ele nasce na década de 60 e ele está ligado a um movimento chamado movimento hippie, que significa algo moderno, algo atual. E esses seus 2 dedinhos aqui levantados, eles têm um significado. Eles significam paz e amor. Então, toda vez que você levantar para tirar uma foto, você está falando assim, paz e amor. Bom, a pergunta é, professora, por que esse símbolo significa paz e amor e por que vai surgir na década de 60? Bom, é simples a resposta. Na década de 60, nós estamos vivendo na Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo está dividido em 2 ideologias, socialistas e capitalistas. E aí vai surgir um movimento liderado por jovens, por intelectuais, por professores, por músicos e por estudantes também. Esse movimento vai ser chamado de movimento hippie. O que é esse movimento? Esse movimento ele vai ser chamado também de contracultura, ou seja, ele vai lutar contra a cultura vigente, ou seja, pelaquela cultura tradicional, pelaquela cultura mecanizada. Esses jovens vão trazer uma nova cultura e eles vão pregar paz e amor. Esse movimento hippie, ele vai condenar a busca enfreada por dinheiro, a busca desenfreada por poder, vai criticar muito o capitalismo, vai criticar as desigualdades sociais, vai criticar as guerras, vai criticar também o não direito das mulheres. É aí que o feminismo ele vai ganhar muita força nessa época do movimento hippie. Ele também vai criticar essa cultura tradicional que nós vivemos, como o casamento. Eles vão pregar também a liberdade sexual e eles vão pregar também a liberdade de expressão. Então, tudo isso vai acontecer durante esse movimento hippie. Geralmente, esses hippies, eles vão ter um estilo diferente. É assim, para chocar a sociedade. Então, geralmente, eles usavam roupas bem coloridas, roupas folgadas. Eles usavam adornos, flores nos cabelos. Geralmente os homens, que geralmente têm os cabelos bem curtos, né? Esses homens, eles vão ter o cabelo bem grande, eles geralmente vão ser barbados, eles vão pregar a liberdade plena. E eles vão falar que nós não precisamos de muito para viver, que é possível sim viver no mundo sem violência, no mundo onde o objetivo maior seja o poder. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais, juventudes e contracultura. Nós vamos estudar o contexto social, nós vamos estudar os movimentos juvenis, a contracultura e também legados políticos e sociais desses movimentos.
Bom, contexto social e político das décadas de 60 e 70. Começa aqui a aula de hoje com essa frase: abaixo a ditadura. Bom, nós já aprendemos que uma ditadura é quando o governo ele tira a sua liberdade civil, a sua liberdade política, onde você não tem mais direitos. Então, esse movimento hippie, ele surge aí na década de 60. Ele vem contestar essa forma de governo que vai surgir em vários países do mundo. Mas nós vamos falar também dos nossos países, né? Que no caso é o Brasil, onde vai acontecer a ditadura, e também em outros países da América Latina, como o Uruguai, como a Argentina e também como o Chile. As décadas de 60 e 70 foram marcadas por profundas transformações no mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta passou a viver sob tensão da Guerra Fria, um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo. Esse cenário criava um clima de medo, especialmente por causa da possibilidade de uma guerra nuclear. Então, por que vai ser Guerra Fria o nome desse conflito? Porque não vai haver um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por que não vai haver esse conflito direto, ou seja, uma terceira guerra mundial? Porque o mundo está saindo de uma segunda guerra que destruiu praticamente a Europa inteira. Só que agora nós temos mais uma informação importante, que foi desenvolvida uma arma que é capaz de destruir o mundo, que no caso são as bombas atômicas. Então, uma guerra para acontecer, ela precisa ter no final um ganho. Só que se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo ia ser destruído. Por quê? Porque tanto Estados Unidos quanto União Soviética já tinham bombas nucleares. Então, vamos ter aí uma guerra fria, ou seja, uma disputa política, uma disputa econômica, uma disputa tecnológica e uma disputa também tecnológica. Então, vai ficar nesse campo. Estados Unidos e União Soviética não vão se enfrentar numa nova guerra, porque isso causaria a destruição do planeta e de todos os seres humanos. Além da disputa entre superpotências, muitos países viviam sob regimes autoritários. Na América Latina, por exemplo, governos militares controlavam a sociedade, censuravam a imprensa e perseguiam opositores. Nós aprendemos nas aulas anteriores que países da América Latina vão passar por esse processo de ditaduras, de regimes autoritários. O Brasil vai ser um país que vai passar, inclusive você vai estudar mais à frente sobre a ditadura militar no Brasil. E esses regimes autoritários, geralmente, eles vão censurar, ou seja, eles vão filtrar todo tipo de informação. Então, se a informação não favorecer o governo e apresentar oposição, essa informação não chega até o cidadão. Ela vai ser censurada. E nesse tempo desses regimes autoritários, vão ser censurados livros, era o governo quem escolhia o livro que o cidadão deveria ler. Inclusive, é nesse tempo que vai ter vários livros queimados. Isso aí lembra muito a Alemanha nazista, quando Hitler manda queimar os livros, certo? O governo autoritário ele também censura as músicas. Vários artistas eles vão ter que ir embora do Brasil. Por quê? Porque a sua música foi censurada e porque ele agora é um inimigo do sistema. Se ele ficar, ele vai ser preso e também morto. Isso gerava revolta,
principalmente em estudantes e intelectuais que buscavam liberdade política e direitos democráticos. Galera, a década de 60 vai ser dominada pelos estudantes, por jovens. Realmente, eles lutavam por um objetivo. Não tinha essa de ficar dentro de casa, de ficar reclamando. Geralmente, esses estudantes eram inimigos número 1 de qualquer regime autoritário. Por quê? Porque os estudantes faziam a diferença. Eles faziam parte de vários atos que contestavam o sistema vigente, eles lutavam por direitos e eles também lutavam pela liberdade. Então, a década de 60 vai ser dominada por movimentos estudantis. Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades, o aumento do acesso à educação e a expansão dos meios de comunicação, como rádio, televisão e cinema, ajudaram a formar uma juventude mais informada e crítica. Então, como eu falei para vocês, na década de 60 havia uma juventude muito ativa nessas questões sociais e principalmente crítica. Nós temos atualmente muito acesso a informações. Só que muitas vezes essas informações elas já vêm manipuladas. Então, quando nós não lemos, nós não procuramos nos informar em fontes seguras, geralmente a gente acaba acreditando em qualquer coisa, principalmente em noticiário de WhatsApp. Então, antes de você passar uma notícia à frente que você recebe por grupo de WhatsApp, de Instagram e tal, procura saber se realmente essa fonte que enviou essa notícia é uma fonte segura, se realmente tem alguma base aquilo que está escrito, certo? Então, você só vai ter um pensamento crítico se você realmente ler e não apenas passar informação sem fazer análise alguma, certo? Essa nova geração passou a questionar valores tradicionais e a se posicionar diante das injustiças sociais. Outro fator importante foi o contexto de guerras e conflitos, como a Guerra do Vietnã, que vai durar aí 20 anos, como nós vimos nas últimas aulas. Então vai ser 20 anos de uma guerra extremamente sangrenta, onde Estados Unidos e União Soviética vão financiar essa guerra e no final nós já sabemos que os Estados Unidos vai ser derrotado e o Vietnã vai adotar o sistema socialista, certo? Socialista da União Soviética. Só que assim, como foi uma guerra de 20 anos extremamente violenta, os soldados americanos que chegaram, que foram para essa guerra, eles voltaram para os Estados Unidos com uma mentalidade diferenciada. Eles vão começar a refletir e a pensar se realmente essa guerra fez algum sentido, se realmente no final eles ganharam alguma coisa. E aí vai começar uma reflexão sobre a ganância do ser humano. E é a partir dessas reflexões, do mundo vendo as atrocidades que estavam acontecendo nessa guerra, é que vai surgir os movimentos juvenis e a contestação dessa ordem estabelecida. E aqui nosso próximo tópico é movimentos juvenis e contestação da ordem estabelecida. A juventude das décadas de 60 e 70 passou a desempenhar um papel central nas transformações sociais. Jovens, estudantes, trabalhadores e artistas começaram a questionar as estruturas de poder,
denunciando desigualdades, racismo, autoritarismo e falta de liberdade. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis ganhou força, liderado por uma das figuras conhecidas mundialmente, que é o Martin Luther King Jr., que lutava contra a segregação racial. Ao mesmo tempo, surgiram movimentos mais radicais que defendiam mudanças mais rápidas e profundas na sociedade. Galera, aqui nós vamos ter o Martin Luther King, que vai ser o símbolo da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Lembrando que no século XX, no caso ele vai viver aí na década de 29, já havia sido abolida a escravidão. Só que o negro nos Estados Unidos, ele era tratado como uma sub-raça, como alguém inferior. Então, nesse contexto de Guerra Fria, vai surgir o Martin Luther King. Ele não é um hippie, tá? Só para esclarecer. Mas ele surge com um discurso de liberdade e igualdade para o povo negro. Então, Martin Luther King era como se fosse o Nelson Mandela, lá da África do Sul, onde ele também vai lutar contra o apartheid, ou seja, contra a separação do negro e do branco. E aí nós temos essa figura mundialmente conhecida, que é o Martin Luther King. Ele era formado em sociologia e teologia e também ele era um pastor. Ele defendia a pacificação e ele defendia também que era possível, sim, um negro viver em harmonia com um branco. Então, ele vai combater o racismo e ele vai exigir indenizações em bilhões de dólares para esse povo que não tinha liberdade, que não tinha direitos, que não tinham a possibilidade de frequentar escolas, as mesmas escolas que um branco frequentava. Então, por muito tempo, durante essa luta aí de igualdade racial do Martin Luther King, ele vai ser considerado um negro perigoso, o negro mais perigoso do mundo. Ele vai ficar muito famoso porque ele vai escrever uma carta que ele vai intitular de Eu Tenho um Sonho. Então, se você for curioso, você vai pesquisar na internet essa carta, porque assim é um desabafo muito apaixonado do que ele sonhava para o povo dele. Lembrando que ele não queria vingança, ele não queria uma separação. Ele falava que era muito possível sentar à mesa um negro com um branco, sem que isso gerasse uma guerra. Mas no final da história, infelizmente, o Martin Luther King ele vai ser assassinado por um branco aos 39 anos. Vamos lá. Na Europa, especialmente o maio de 1968, estudantes ocuparam universidades e se uniram a trabalhadores em grandes greves. Eles criticavam o sistema educacional, o capitalismo e a falta de participação política, defendendo uma sociedade mais justa e democrática. Essa manifestação aqui, de maio de 1968, ela começa na França, porque a França vivia um regime autoritário, só que depois vai começar a se espalhar por todo o mundo. Então, maio de 1968 foi um movimento estudantil para protestar contra a ditadura na França e reformas educacionais, que visava apenas o mercado de trabalho. Ou seja, essa reforma na educação,
ela só ia formar mesmo operários. Então, os alunos não iam ter acesso a uma educação crítica que questionasse o modelo que elas estavam vivendo, e sim apenas elas eram formadas para o mercado de trabalho. Então, isso daí, o governo está criando robôs e não seres pensantes. Então, vai acontecer uma grande manifestação nesse ano, que vai ser muito importante essa manifestação, que começa aí a se espalhar no mundo inteiro. Na América Latina, os jovens também participaram de movimentos de resistência contra as ditaduras. No Brasil, por exemplo, estudantes organizaram protestos contra o regime militar, enfrentando repressão policial. Esses movimentos mostraram que a juventude podia ser protagonista na luta por mudanças sociais. Nós vamos ter aí estudantes participando das diretas já no Brasil, que é um movimento que vai exigir a volta do voto direto. Nós vamos ter também vários estudantes lutando pela liberdade de expressão e contra a censura durante esse regime militar. Diga-se de passagem que durante esse período no Brasil, muitos deles foram presos, muitos deles sumiram. Até hoje, famílias não sabem onde esses jovens estão. Então, até hoje, famílias dessa época aqui procuram esses entes queridos que sumiram durante esses movimentos. E aí, esses jovens vão ser responsáveis por criar esse movimento aqui, que é a contracultura, comportamento e transformação cultural. Como eu falei para vocês, o movimento hippie, aqui você está vendo, isso aqui é um hippie. Olha só, o cabelo. O cabelo é grande, então já quebra aquela aparência de militar, onde um homem militar ele tem um cabelo muito curto. Então, o movimento hippie vai criticar essa militarização da sociedade. Você vê aqui as roupas, olha só, flores. Por quê? Porque esse movimento vai defender a natureza e vai criticar o capitalismo. Então, quando você consome, porque o capitalismo ele prega isso, o consumismo. Então, quando você consome, esse produto, essa matéria está vindo de algum lugar. Então, o capitalismo ele prega o acúmulo de riqueza. Quanto mais bens eu acumular, exemplo, 2 carros, 2 casas, vários aviões, várias roupas, vários pares de sapato, quer dizer o quê? Que eu tenho uma boa vida, que eu sou de uma classe alta. Então, o capitalismo ele prega isso, ele prega o acúmulo de riqueza. Já no movimento hippie, não. Os hippies falavam que o ser humano ele só está em guerra porque ele busca incessantemente esse acúmulo de riqueza. Então, o ser humano ele não precisa dessas coisas. Ele precisa apenas de um teto, ele precisa do mínimo para viver. Então, quanto mais a humanidade consome, mais essa humanidade vai destruir a natureza. Então, se esse movimento é contra o capitalismo, ele é a favor de quem? Isso mesmo. Eles têm uma ligação com o socialismo, com movimentos sociais. Tanto é que eles pregam também a igualdade entre as pessoas. Eles vão lutar pelos direitos dos homossexuais, pela liberdade sexual. E aí eles vão começar a questionar a cultura tradicional. Por exemplo, por que eu tenho que me relacionar somente com uma pessoa? Porque eles pregavam o amor e eles falavam que o amor é livre. Então eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser. Será que isso
rola aqui na nossa sociedade atual? O que você acha? Bom, eles pregavam essa liberdade sexual. Eles também pregavam a questão do corpo. Então, meu corpo, minhas regras. Tanto é que durante esse movimento hippie, um assunto muito polêmico, ele vai começar a ser debatido como a questão do aborto, certo? Será que eu estou grávida? Será que eu tenho que ter esse filho? Por que eu sou obrigada a ter esse filho? Então, esse movimento ele também vai questionar. Porque meu corpo, minhas regras, certo? Vamos continuar. A contracultura foi uma forma de contestação que não acontecia apenas na política, mas também no modo de viver. Jovens passaram a rejeitar valores tradicionais, como o consumismo, a disciplina rígida e os padrões morais conservadores, buscando novas formas de liberdade e expressão. Um dos principais símbolos desse movimento foi o movimento hippie, que defendia a paz, o amor livre, a vida em comunidade e respeito à natureza. Os hippies criticavam o capitalismo e a guerra, propondo um estilo de vida alternativo. No Brasil vão ser criadas colônias hippies, pessoal, até hoje existe, onde realmente isso aqui é colocado em prática, o amor livre. O que significa esse amor livre? Quer dizer que eu posso me relacionar tanto com homem ou mulher. Então não tem um padrão como na sociedade tradicional que fala que eu sou mulher, eu tenho que me relacionar com um homem. E um homem tem que se relacionar com uma mulher. Então, o hippie, ele prega essa questão do amor livre, ele prega a vida em comunidade, onde tudo pode ser dividido entre todos, onde não tem essa questão de isso aqui é meu, isso aqui é seu, não. Tudo pode ser de todos. E respeito à natureza. Tanto é que eles não consomem muitos produtos. Por quê? Porque se eu consumo muito, esse produto está destruindo a natureza. Então, como eles respeitam a natureza, eles já são seres assim, pessoas mais de natureza, evitam esses produtos industrializados. E aqui nós vamos ter o símbolo hippie, né? Nós temos aqui dois hippies, duas imagens, um homem cabeludo, barbudo, roupas coloridas. Aqui, num protesto, eles estão entregando flores para os militares, pregando o quê? Pregando o amor, pregando a paz. E aqui nós vamos ter esse símbolo hippie, que ele vai ser inventado na Inglaterra nos anos 50 e que ele pregava, a princípio, o fim do uso de armas nucleares, onde eles queriam uma vida comunitária, onde tudo fosse repartido. Esse movimento, ele vai discutir a questão monogâmica, como eu acabei de falar, a questão da heterossexualidade, que é aquela questão de que homem se relaciona com mulher e mulher com homem, e nada diferente disso. Ele também vai falar sobre a homossexualidade e também vai falar sobre o direito do próprio corpo. A música foi uma das primeiras formas de expressão da contracultura. Festivais como o Woodstock reuniram milhares de jovens. Bandas como Beatles, artistas como Janis Joplin expressavam críticas sociais e defendiam mudanças culturais. Esse festival aqui foi um festival que aconteceu nos Estados Unidos, numa fazenda. E aí esse movimento foi tão grande, mas tão grande, que influenciou vários outros movimentos.
Um exemplo atualmente é o Lollapalooza. Lollapalooza é um movimento, um festival que é inspirado aqui no festival de Woodstock, onde reuniu milhares de hippies pregando a paz e o amor. E aí, nós vamos ter aqui uma banda muito famosa, não sei se você já ouviu, talvez sim, talvez não, mas se não, você vai ouvir, certo? Os Beatles, eles não vão ser hippies, mas o vocalista vai, que se chama John Lennon. E o John Lennon, ele vai fazer uma música, compor uma música chamada Imagine. E aí eu vou te desafiar a pesquisar sobre essa música, porque também é uma poesia, onde o John Lennon ele expressa o ideal dos hippies. Ele pede para a pessoa que está ouvindo a música imaginar um mundo sem guerras, um mundo onde não há o certo nem o errado, um mundo onde todos nós somos iguais. Então ele só pede para você imaginar. Essa música é mundialmente famosa e é muito bonita também, então vale muito a pena, ouça aí. Além da música, houve mudanças profundas no comportamento, maior liberdade sexual, questionamento dos papéis de gênero, por exemplo. Mulher, é cultural isso. Mulher foi feita para quê? Para cuidar da casa, dos filhos e do marido. Então, esse movimento de contracultura vem e questiona: será mesmo? Será que essa mulher, ela realmente foi feita para isso? Será que ela não pode ir para o mercado de trabalho? Será que ela não pode querer uma vida diferente, que não seja ter filhos e até mesmo casar? Então, vai começar a ter esses questionamentos. É aí que o movimento feminista ganha muito, mas muita força. Valorização da individualidade e novas formas de arte e expressão. A contracultura ajudou a transformar costumes e influenciou gerações futuras. E aí, qual que é o legado político e social desses movimentos? Vamos ver agora. Os movimentos sociais e culturais das décadas de 60 e 70 deixaram importantes conquistas. Houve avanços nos direitos civis, maior liberdade de expressão e ampliação da participação política em diversos países. Esses movimentos também fortaleceram lutas por igualdade, como o movimento feminista, o combate ao racismo e defesa do direito das minorias. Muitas dessas pautas continuam sendo discutidas atualmente. E aqui você tem, né, os hippies aí no seu momento, paz e amor, curtindo uma música, a vibe. Então, assim, é essa energia que eles transmitem. Outro legado importante foi a valorização da cultura jovem. A música, a moda e o cinema, a linguagem, passaram a refletir as ideias e o comportamento da juventude, mostrando seu impacto na sociedade. Por fim, esses movimentos mostraram que a mobilização social pode transformar a realidade. Eles deixaram como herança a ideia de que a sociedade pode ser questionada e modificada por meio da ação coletiva e da participação cidadã. É durante esse período, a década de 60, que também outro movimento musical ele vai ganhar muita força, que é o rock and roll, pessoal. Antigamente, quem era do rock era muito característico vestir roupas pretas, geralmente pintavam os olhos, usavam correntes. Então, assim, aquilo ali era um choque para a sociedade. Estava quebrando com aquela cultura tradicional, onde o homem ele sempre tinha que usar o cabelo muito curto, porque era uma sociedade militar.
o homem ele tinha que ter uma determinada roupa, a mulher se vestir como mulher, como mãe, como esposa e dona de casa. Então, esses movimentos de contracultura vêm para quebrar esse tipo de pensamento e essa visão. E o que ficou de herança para nós? Ficou de herança o estilo musical, né, o rock. E também a questão de lutar, de questionar. E eu te faço uma pergunta agora. Nós estamos numa sociedade altamente capitalista, onde o objetivo da nossa vida é ter um emprego muito bom e conquistar muitas coisas. Mas a pergunta é: será que realmente todos nós precisamos dessas coisas para vivermos? Será? Essa é a pergunta que eu te faço e deixo para você responder, hein? Então é isso, galera. A aula de hoje está chegando ao fim, mas não fique triste. Próxima aula nós estaremos de volta. Então é isso, um grande beijo e tchau!